Corinthians pelo Brasileirão Feminino e tudo que você precisa saber para acompanhar essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, você encontra aqui comigo. Então vem, meu nome é Gilia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Hoje as nossas guerreiras vão enfrentar as bravas do Corinthians. Jogo difícil, ano passado foi uma sapatada de 5-0, mas esse ano a gente tem coisas boas a falar. É que o Corinthians vem de 2 jogos onde não conseguiu os resultados que gostaria e vai enfrentar o Fluminense em Moça Bonita, um time que esse ano está um pouco mais experiente na competição. Mas antes da gente entrar nos detalhes sobre essa partida, vamos com as informações para quem quiser acompanhar esse jogo. Fluminense e Corinthians vão se enfrentar às 7 horas da noite em Moça Bonita, portões abertos. Esse jogo vai ter transmissão da Sport TV. E para quem quiser acompanhar com a narração tricolor, pode acompanhar lá no time de guerreiras do nosso amigo Rafael Siqueira. Agora, peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e apoia o futebol feminino do Fluminense. Não esqueça de deixar o seu like aqui e vamos entrar em mais detalhes desse jogo. O Fluminense também não tá muito diferente do Corinthians em termos de resultado na última rodada, já que vem de um empate contra o Internacional. E aí talvez você esteja falando assim, Júlia, mas empatar contra o Internacional não é inimaginável. Não é inimaginável, mas pra mim, pra um adversário direto, pelos resultados que o Internacional tinha na competição até então, esse era um jogo que o Fluminense não podia perder pontos em casa, e perdeu pontos, e depois então do primeiro tempo, que foi o primeiro tempo do Fluminense com mais domínio, tendo mais oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo lá na frente. Acabou que no segundo tempo ainda teve a expulsão da Claudinha lá pro final do jogo. A gente até consegue segurar o 0-0 de um segundo tempo, que de fato foi mais difícil pelas mudanças que o Internacional propôs dentro de campo, que surtiram efeito, mas até o momento eu não consigo entender porque o Hoffmann entrou com 3 zagueiras nesse jogo. Tudo bem, apesar do Internacional estar perdendo, era uma equipe que conseguia fazer gols, mas eu acho que dava pra gente ter sido um pouco mais ofensivo, ter entrado um pouco mais de coragem pra esse jogo, principalmente pensando se é um time que quer brigar por uma vaga no G8, não pode, assim, acho que entrar defensivo contra a equipe que tava no contexto que o Internacional tava pra essa partida. Você pode me achar clubista pra caramba, mas eu acredito que essa equipe pode mais, então não consegui entender essa entrada com 3 zagueiras. E aí a gente parte pra falar sobre esse jogo, que é claro que o Fluminense, mesmo com o Corinthians vindo de um empate e uma derrota pra essa partida, é claro que o Fluminense vai entrar com um time mais fechado para esse jogo contra as bravas. E aí, pra gente usar a nossa provável escalação do time de guerreiras, o Fluminense deve entrar em campo com a seguinte escalação: Cláudia no gol, Karina na lateral direita, o trio de zaga formado com Gislane, Cotrim e Nath Rodrigues na lateral esquerda, Sorriso, o meio-campo formado com a Xerife. Quem deve substituir a Claudinha deve ser a Paloma, que foi a opção do Hoffmann após o cartão vermelho da Claudinha no último jogo, e a Camila Soteiro, e o ataque, Chu, Raquel e Lurdinha, podendo talvez, o Rafa ainda menciona, a Palomar entrar, quem sabe, no lugar da Chu para esse jogo. Nesse jogo eu entendo uma opção mais defensiva, ainda que seja em casa, ainda que tenha os 2 resultados do Corinthians, né, que inclusive chega após a derrota no derby pro Palmeiras nesse fim de semana. Porque o Corinthians, ainda que não esteja ali, não tenha os melhores resultados da sequência, é a equipe que continua brigando lá na parte de cima, lá nas cabeças. Então, com relação a isso, é se defender e tentar correr e conseguir ali, puxando um contra-ataque, conseguir algum resultado. E espero que, assim, a gente sabe que o favoritismo tá do lado delas, mas espero que a gente possa ter uma partida mais equilibrada do que foi a partida do ano passado, se dá pra dizer assim. Mas vamos falar sobre como vem o nosso adversário. Segundo Rafael Siqueira, o Corinthians ainda não repetiu nenhuma escalação nesse início de Campeonato Brasileiro. Porém, de acordo com o que ele conversou ali com pessoas, uma galera de São Paulo, e também com a equipe que o Corinthians usou quando foi enfrentar um time com perfil parecido do Fluminense também fora de casa, ele deve entrar com a seguinte escalação dentro de campo: Nicole no gol, Letícia Santos na lateral direita, dupla de zaga com Thaís Regina e Letícia Teles, na lateral esquerda Tamires, o meio de campo com Duda Sampaio, Letícia Monteiro e Andressa, e no ataque Gisele Robledo, Jaqueline Ribeiro
Cruzeiro e Vicky Albuquerque. Agora eu coloquei aqui na tela a tabela pra gente ter uma noção de como está a competição nesse momento. A gente ainda não começou a quinta rodada se inicia hoje. Então todos os times têm 4 jogos nesse exato momento da competição. Então aqui pra tabela, começando ali com 10 pontos, a gente tem a Ferroviária em primeiro lugar e o Cruzeiro em segundo, com 8 pontos. O Palmeiras em terceiro lugar, com 7 pontos. São Paulo em quarto, Corinthians em quinto, Flamengo em sexto e Fluminense em sétimo. Cara, eu não consigo aceitar que a gente não está com 9 pontos nessa rodada, tá? Não consigo. Fica aí pra vocês, mas vamos seguir. Real Brasília com 6 pontos em oitavo lugar. Os times com 5, a gente tem o Red Bull Bragantino em nono, América em décimo, Grêmio em 11º e Bahia em 12º. Com 2 pontos, o Internacional em 13º, 1 ponto, Juventude em 14º e Sport em 15º. E em 16º ali na lanterna, o 3B, que ainda não pontuou na competição. E aí, se vocês quiserem dar um confere quais serão esses confrontos dessa quinta rodada, Fluminense enfrenta o Corinthians, Bahia, Real Brasília, América e Grêmio, Juventude, Red Bull Bragantino, São Paulo enfrenta o Sport, Instituto 3B, a Ferroviária e Internacional pega o Cruzeiro. Esse é o panorama dessa rodada da competição. Mas então, 7 horas, temos um compromisso com as nossas guerreiras. E se eu falei que na última rodada, pra mim, não dava pra gente perder pro Internacional, eu acho que o mais importante nesse jogo é tentar ser mais consistente e mostrar uma evolução em comparação do que foi esse confronto ano passado. Se você talvez não acompanha o futebol feminino, acha que a gente tá exagerando, cara, não é, cara. O Corinthians, assim, sem o Arthur Elias, o ano passado foi pentacampeão da Libertadores, ex-campeão brasileiro. A gente tá falando sobre um time muito forte, um time que contra o Real Brasília goleou o Real Brasília, 8 gols em cima do Real Brasília. Então acho que a gente tem que mostrar consistência defensiva e mostrar uma evolução nesse segundo ano de Campeonato Brasileiro. É o mais importante quando a gente olha pra essa partida. E é claro, se a gente conseguir algo além disso, imagina, um empate ou até 3 pontos, é bem difícil. Mas assim, uma missão de cada vez. Acho que a primeira missão é ser um time mais consistente nesse confronto mais pesado. Mas então é isso. Beijo no coração, saudações tricolores. 5 horas da tarde a gente vai ter live aqui no canal pra falar sobre todas as notícias do dia do Fluminense. Se você quiser participar, espero por você e até mais tarde.